Do ponto de vista histórico, o tratamento cirúrgico de pacientes jovens, especialmente aqueles com menos de 15 anos, portadores de insuficiência mitral reumática, tem evoluído significativamente ao longo das últimas décadas. A doença reumática, uma consequência de infecções estreptocócicas maltratadas, tem sido uma das principais causas de doenças valvares em países em desenvolvimento, afetando predominantemente crianças e adolescentes. A seguir faremos uma análise histórica do manejo cirúrgico destes pacientes. Nos primeiros anos da cirurgia cardíaca, entre as décadas de 50 e 70, as opções para o tratamento da insuficiência mitral reumática eram limitadas. A cirurgia cardíaca aberta, tal como a conhecemos hoje, ainda estava em seus estágios iniciais. Os primeiros procedimentos para o tratamento da doença valvar mitral, incluindo a comissurotomia, um procedimento para abrir as cúspides valvares mitrais fundidas, começaram a ser realizadas na década de 1950. Esta técnica visava tratar a estenose mitral, uma das complicações da febre reumática, mas não abordava diretamente a insuficiência mitral reumática, que ainda representava um grande desafio. Na década de 1960, surgiram os primeiros relatos de reparo valvar, mas a mortalidade e complicações ainda eram altas. As próteses valvares começaram a ser utilizadas mais amplamente a partir da década de 60, mas sua aplicação em pacientes pediátricos era limitada devido ao tamanho das próteses e à necessidade de anticoagulação, o que complicava o manejo em crianças. Anticoagulação às próteses metálicas. Nas décadas de 1980 a 1990, vários avanços surgiram na cirurgia do reparo valvar. A partir das décadas de 80 e 90, com o avanço das técnicas cirúrgicas e o desenvolvimento da cirurgia cardíaca pediátrica, tornou-se mais comum o reparo cirúrgico da válvula mitral em pacientes jovens com doença reumática. Os procedimentos de reparo valvar se concentravam em preservar a válvula nativa sempre que possível, pois o uso de próteses valvares mecânicas ou biológicas em crianças apresentava uma série de desvantagens significativas. As próteses mecânicas exigiam anticoagulação a longo prazo, o que é particularmente desafiador em crianças e adolescentes devido ao risco de hemorragia e complicações tromboembólicas. As próteses biológicas, embora não exigissem anticoagulação, apresentavam o problema da calcificação precoce, o que reduzia a sua durabilidade em pacientes jovens, muitas vezes levando à necessidade de reoperações frequentes. Em cerca de 6 meses, as próteses biológicas calcificavam. Nesta época, técnicas de reparo valvar, como a anuloplastia, reparo do anel da válvula mitral, e o alongamento ou encurtamento dos cordões tendíneos, além da correção das cúspides valvares, começaram a ser utilizadas com mais frequência. Essas técnicas permitiram um tratamento mais eficaz da insuficiência mitral, sem a necessidade de substituição valvar em muitos casos. No início do século XXI, as técnicas cirúrgicas continuaram a avançar e a cirurgia conservadora da válvula mitral tornou-se a opção preferencial para o tratamento da insuficiência mitral reumática em pacientes jovens. O foco passou a ser a preservação do aparelho subvalvar, o que ajuda a manter a função ventricular e a melhorar os resultados a longo prazo. Estudos realizados nessa época mostraram que o reparo valvar, especialmente em crianças com insuficiência mitral reumática, oferecia uma sobrevida melhor e evitava complicações associadas às próteses. Além disso, o uso de técnicas modernas de imagem, como a ecocardiografia transesofágica, facilitou a visualização das estruturas valvares durante a cirurgia, permitindo reparos mais precisos e eficazes. O controle pós-operatório melhorou muito com a técnica de ecocardiografia transesofágica. Avanços recentes e futuras perspectivas. Na última década, a cirurgia de reparo da válvula mitral reumática em pacientes pediátricos tem se beneficiado do desenvolvimento de novas técnicas minimamente invasivas e do refinamento das técnicas de reparo valvar. O reparo valvar, particularmente em pacientes jovens, com menos de 15 anos, é agora considerado a primeira escolha, sempre que possível. A utilização de técnicas como a aplicatura valvar e o alongamento dos folhetos permite aumentar a
durabilidade da válvula nativa, reduzindo o número de reoperações ao longo da vida do paciente. Além disso, o uso de tecnologia robótica e abordagens minimamente invasivas está emergindo como uma alternativa viável para adolescentes e pacientes jovens com doença mitral. O manejo a longo prazo desses pacientes, especialmente com a necessidade de monitoramento contínuo da função valvar e a potencial necessidade de intervenções futuras, continua sendo uma área de intensa pesquisa. Estudos de longo prazo sobre a durabilidade das técnicas de reparo valvar em pacientes jovens ainda são necessários para avaliar completamente a eficácia das abordagens cirúrgicas modernas.